A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. E dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020, nesta semana vamos estudar a lição de número 13. A última lição deste trimestre, amados. Um trimestre abençoado, em que nós estudamos os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Portanto, esta semana, meus amados irmãos, será a última semana da agenda de leitura do ano de 2020, da última lição do quarto trimestre de 2020. E nessa lição, a lição de número 13, nós iremos estudar a respeito de Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. A síntese da lição que vamos estudar esta semana destaca que Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito para fazer a diferença. Então Barnabé, meus amados irmãos, ele se destacou no trabalho pastoral na primeira igreja mista da história. Ele foi um homem de fé e foi apelidado como Filho da Consolação e exerceu seu ministério fortalecendo igrejas e dando oportunidade para que outras pessoas, assim como o apóstolo Paulo, pudessem servir a Deus. Ouso até dizer, meus amados irmãos, que se não houvesse um Barnabé, é bem provável que não viéssemos a ter um Paulo, pois quem tirou o fariseu convertido lá da cidade de Tarso, para onde havia sido mandado, foi Barnabé. Mesmo após a discussão que eles tiveram lá na frente, por causa de João Marcos, a obra de Deus tomou duas frentes diferentes, e o evangelho foi pregado em mais de um lugar ao mesmo tempo, por pessoas altamente capacitadas para falar de Jesus. Então, eu tenho certeza, então, meus queridos irmãos, que será mais uma aula abençoada, onde iremos aprender muito com a vida de Barnabé, que foi um exemplo para ser usado nos nossos dias de hoje. E a nossa agenda de leitura de hoje tem como título Barnabé, cognominado de Filho da Consolação. O texto bíblico se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 36, que diz assim: Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre. Barnabé, meus queridos irmãos, foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde o seu nome aparece apenas 29 vezes. Sabe-se que os seus pais eram judeus gregos da ilha de Chipre e que o seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de Marcos, autor do segundo evangelho. Portanto, Barnabé era primo de Marcos. Sabemos também que Marcos era discípulo de Pedro. Então, esta proximidade com os apóstolos e os evangelistas certamente influenciou a vida de Barnabé. O evangelista Lucas, que foi o autor de Atos dos Apóstolos, menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras na ilha de Chipre. Porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, ele vendeu tudo e entregou o dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um novo nome, ou melhor, um apelido, Barnabé. Para os judeus, o nome de alguém deve denotar o seu caráter e a sua vida. Temos vários exemplos na Bíblia Sagrada que destacam isso. Os apóstolos achavam que o nome de José não indicava corretamente o caráter singular de um homem fora do comum como Barnabé. Então acrescentaram-lhe o nome de Barnabé. Lucas, o evangelista Lucas, dá o significado do nome. Barnabé significa filho da consolação ou filho da exortação. Na verdade,
A etimologia deste nome, Barnabé, não é tão fácil de ser traduzida e envolve alguma dificuldade com a transcrição grega. Mas o importante, meus queridos irmãos, é que Lucas não se concentrou nessa questão de etimologia, nem mesmo se propôs a apresentar uma explicação detalhada sobre o assunto do nome de Barnabé. O objetivo de Lucas, em Atos dos Apóstolos, era apenas indicar o caráter do personagem Barnabé. E isso, meus queridos irmãos, foi plenamente cumprido. Barnabé, meus amados irmãos, portanto, foi aquele que, a partir da sua vida, exorta, admoesta e consola. Aquele que atende à graça de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.